Jesus. Ei, João, os soldados não viram. O anjo passou pelo primeiro portão, acordou Pedro, Pedro estava dormindo. Solta Pedro, Jesus. Vai lá, acorda Pedro. Acorda Pedro. Levanta, calça teu chinelo e pega a tua calça. E vem comigo. Aí o Pedro ficou assim atordoado, Pedro tomou um Pode olhar, pode olhar. Ele viu um anjo Pode e ele olhar. tomou um susto. Pode olhar. E saiu, o anjo saiu, Pedro saiu acompanhando e o anjo levou Pedro até lá na rua. Vocês, soldados, não viram? Os soldados não viram. Continua aí, os soldados. Os soldados não viram. E aí, quando Pedro chegou lá na rua, ele olhou para o lado, o anjo já tinha ido embora. E Pedro ficou... Soldado, você me cuidar. Pedro ficou assim, soldado, volta para lá. O anjo já foi embora. O anjo foi embora e o Pedro ficou lá, ó. Pedro ficou lá. E ele não acreditava no milagre que tinha acontecido porque ele passou por 4 soldados. Pedro passou por quantos soldados? 200. Mil. Os soldados viram Pedro saindo? Por que os soldados não viram Pedro saindo? Porque ele estava com o anjo. Não fizeram barulho. O anjo entrou, acordou Pedro, levou Pedro até a rua. E sabe para onde Pedro foi? Pedro foi para a casa das pessoas que estavam orando. Estavam todos mundo reunidos lá na casa da armaria. E estavam todo mundo orando. E estava todo mundo orando para Jesus soltar. Quando de repente Pedro foi até lá. Pedro foi até lá e Pedro bateu. Bate aqui na porta, Pedro. Vai, show lá na cara. Pedro foi e Pedro chegou lá na rua e bateu na porta. Todo mundo ficaram quietinho. Ei, soldado, todo mundo ficaram quietinho porque eles não queriam que os soldados vissem que estava todo mundo reunido, então eles ficaram com medo de ficar todo mundo quietinho. Só que tinha a empregada que decidiu ir lá olhar. Quem que é essa empregada? Mulher. Nicole, você vai, Nicole? Nicole não foi assim, Nicole. Ela olhou e se assustou, sabe? Onde você vai? Tá mentira. Manu, você vai ser a empregada. Ela chegou assim de uma vez e ela tava toda olhando pra isso acontecendo, né? Você abre e fecha de novo, tá? Abre, olha e fecha. E aí você volta assustada e alegre, porque você disse que Pedro está lá na porta. Vem. Gente, vocês não sabem quem está lá fora, fala. Gente, vocês não sabem quem está lá fora. E todo mundo, quem está lá fora? E você fala? Pedro, aí todo mundo fala assim, Pedro, mas Pedro está preso. Mas você não estava orando para Pedro ser solto? Ninguém acreditou naquele momento que era Pedro. Ela estava tão feliz que ela deixou Pedro lá fora. Aí todo mundo foi lá ver. Vai lá abrir a porta do Pedro. Vai todo mundo. Vai todo mundo ver o Pedro. Tá chegando. Cadê o Pedro? Entra, Pedro. Então, todo mundo começou a se alegrar. Cadê o soldado? Glória a Deus, glória a Todas Deus. as pessoas alegraram e se alegrar porque Pedro está preso. O Pedro virou mulher. Pedro virou mulher. Então, todo mundo começou a se alegrar.
Ele não sabe o que vai passar, ele